Olá, tudo bom com vocês? Eu vim aqui para a gente falar uns minutinhos sobre a síndrome dos ovários policísticos, que é um tema que gera bastante dúvida e que eu gosto bastante, então eu decidi fazer um videozinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou falar rapidamente sobre o que é a síndrome dos ovários policísticos, quais são os critérios, como é feito o diagnóstico e como a gente pode fazer o tratamento, já que são várias alternativas disponíveis, dependendo também das manifestações que as mulheres tiverem da síndrome, tá bom? Então, a síndrome dos ovários policísticos é um conjunto de sintomas, né, que leva a esse nome, em que a mulher vai ter uma disfunção endócrina do ciclo menstrual. Então, essas alterações hormonais levam ela a ter um excesso de androgênios, que são os hormônios que dão características masculinas, e uma anovulação crônica, então é a ausência da ovulação no ciclo menstrual. E isso resulta, consequentemente, numa alteração da periodicidade da menstruação. Então a mulher pode ficar sem menstruar ou ter isso bem irregular. Só um pouquinho que tá passando uma moto. Então essa disfunção ocorre nas mulheres que estão na idade fértil, as mulheres que estão menstruando ainda, tá bom? Os critérios que a gente usa, então a gente considera esse hiperandrogenismo, tá? Que é esse excesso de produção dos hormônios androgênios nas mulheres. Isso pode ocorrer clinicamente, as principais manifestações vão ser oleosidade da pele, aumento da pelificação, que a gente chama de hirsutismo, oleosidade, pode ter queda de cabelo. Em casos muito graves, a mulher pode até ter virilização, que é quando ocorre o crescimento do clitóris e uma masculinização ali da região genital, tá? Então, esses critérios clínicos, esse hiperandrogenismo pode ser constatado em alguns casos, não é sempre, nos exames de laboratório, que a gente vai fazer dosagem desses hormônios. Os ovários são policísticos, se a gente faz um ultrassom, a imagem vai ser de policistos nos ovários, tá? É importante lembrar que ter os ovários policísticos não quer dizer que você tenha a síndrome dos ovários policísticos, que engloba esse conjunto todo de características que a gente falou até agora e, mais importante ainda, precisa da exclusão de outras alterações hormonais que geram essas mesmas manifestações. Podem gerar, né? Então, é importante ter os critérios clínicos e a exclusão de outras doenças, tá? Talvez aqui o endocrinologista seja fundamental, tá? Quais são essas outras doenças? São outras secreções hormonais que dão as mesmas manifestações do ovário policístico, mas que o tratamento pode ser completamente diferente, tá? Então, alterações da prolactina podem gerar essas mesmas manifestações. Em alguns casos, alteração da tireoide, tumores de ovário que produzam esses hormônios ou tumores adrenais que produzem os hormônios androgênios. E, por último e não menos importante, a hiperplasia adrenal congênita, que é um defeito genético na formação desses androgênios lá nas adrenais, que também são glândulas que produzem isso, e que podem gerar essas manifestações muito semelhantes à síndrome do ovário policístico, inclusive com essa morfologia de vários cistos, se a gente fizer ultrassom, tá? É o tema do meu doutorado, da minha pesquisa, essas pacientes justamente com a hiperplasia adrenal. Então, a gente precisa fazer o exame para excluir todas essas doenças antes de afirmar que a mulher tem síndrome de ovário policístico, tá? Então, o diagnóstico é feito com essas alterações clínicas, laboratoriais, exclusão dessas outras doenças e a presença dos vários cistos no ovário, tá bom? Com relação ao tratamento, pode necessitar, em alguns casos, de anticoncepcional, então, contraceptivo oral hormonal combinado, tá? Então, a pílula, a famosa pílula, com os dois tipos de hormônio, o estrogênio e a progesterona, em que a gente escolhe uma progesterona com melhor perfil antiandrogênico, justamente para nos ajudar nessas alterações hormonais todas. Metformina, tá? Acabou que eu não falei anteriormente, mas uma das fisiopatologias muito relacionadas à origem dos síndrome dos ovários policísticos é justamente a resistência à insulina, tá? Então,
Então, a insulina é um hormônio que controla a glicose, o metabolismo da glicose no nosso corpo. A dificuldade do funcionamento normal da insulina faz com que o pâncreas secrete ainda mais insulina, tentando vencer essa dificuldade. Vejam o destaque que eu tenho no Instagram sobre a resistência à insulina, para vocês entenderem isso melhor, tá? E, que eu ia dizendo, esse aumento da insulina vai prejudicar ainda mais essa alteração hormonal lá do ovário, tá? Então, está bem relacionado essa questão da resistência à insulina. São mulheres que têm maior risco de diabetes e outras alterações metabólicas, incluindo alterações de colesterol HDL, que é o colesterol bom, que vai cair, e aumento do triglicerídeo, tá? Isso tudo está relacionado ao metabolismo da insulina, tá? E é por isso que no tratamento é extremamente importante a gente colocar essa dieta com redução de carboidratos simples para essas mulheres, fundamental, e que vai mudar muito as manifestações da doença e melhorar a qualidade de vida dessas pacientes também, tá? Além do anticoncepcional que a gente pode usar, da metformina, da dieta com baixa ingestão de carboidratos, a prática de atividade física é fundamental, independente da perda de peso, tá? Porque ela vai fazer com que tenha melhor sensibilidade à insulina nos tecidos, principalmente o músculo, e a gente viu que a resistência à insulina está envolvida na origem, na fisiopatologia do ovário, da síndrome do ovário policístico. Em algumas mulheres, a gente ainda pode precisar usar alguns tratamentos mais direcionados para o excesso da pilificação, mas isso vai ser avaliado de caso a caso, tá bom? Espero que tenha sido útil esse vídeo. Deixem comentários, dúvidas que a gente vai respondendo, tá bom?